Graça, paz e saúde da parte de Deus vos sejam abundantes da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sempre uma alegria poder estar aqui, rever irmãos e irmãs queridos, assim, muito bom lá na igreja IPP Colorado, assim. Através dessa igreja eu conheci o presbítero Anderson. Hoje nós somos bons e grandes amigos. Então, além do grande pastor e dos grandes presbíteros dessa igreja, que eu tenho tido a oportunidade de desfrutar da amizade. Então, eu já conheci a IP Colorado e conheci a IPB Vale Encantado. Ontem conheci a Filadélfia, tive o privilégio de almoçar com o reverendo Anderson também, muito bom. E amanhã tem Guarapari e Praia de Itapuá. Então, veja como a Igreja Presbiteriana da Glória tem sido uma bênção, né? E assim, a gente passa um tempo sem vir aqui, aí vem, e parece que teve aqui semana passada. Eu não me canso de dizer isso, assim, como vocês sabem receber, é impressionante, assim, né? Mas também, vê só, aqui é um privilégio muito grande, o nome do Estado. Que Estado brasileiro tem o nome mais bonito do que o de vocês? Espírito Santo. Olha o nome da capital, Vitória. Igrejas, aí você tem Filadélfia, da Glória, Colorado, isso acontece aqui, viu, irmão? Não acontece em outra parte do Brasil, não. Mas, assim, é sempre bom poder estar com os irmãos, poder desfrutar, assim, da fraternidade, sobretudo, a compartilhar a palavra de Deus. Você já pode deixar sua Bíblia aberta aí em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 17. Eu vou tentar mostrar rapidamente assim, alguns slides para vocês sobre uma viagem ao Oriente Médio. Por gentileza. Porque eu preciso responder à pergunta que é o tema da conferência. Irmãos, nós estamos aqui, isso é um culto que está acontecendo às 2h30 da madrugada. Por que 2h30 da madrugada? Em um condomínio, porque isso é uma igreja perseguida. Então, esse é o horário que dá para a gente reunir. Eu estou voltando da Coreia, e aí eu me comprometi com eles na volta da Coreia, parar no país, aí... não vou dizer o nome, tá? Daqui a pouco vocês vão saber de que país que eu estou falando, mas eu prefiro não dizer. Pode ir passando, por favor. A disposição para ficar de madrugada, instruindo a liderança. Pode ir passando, só vai passando. E aí agora o governo autorizou o salão de culto. Eles gostariam muito de ter um lugar como esse aqui. Eu cheguei aí para arrumar o culto. Aí já tinha reunido os budistas, 1h. Depois os Hare Krishnas, 1h. Depois reuniu os espíritas, 1h. E depois nós, os protestantes, íamos nos reunir. É uma aventura, porque tudo tem que ser montado e o culto, tudo dentro de 1h. Então, vocês estão vendo aí, o corre-corre para montar. Pode ir passando, por gentileza. Vai passando. Aí fica pronto assim. Mas quando falta 5 minutos para terminar, o outro pessoal já está do lado de fora, dizendo, olha a hora, porque não dá para atrasar, porque é só 1h para todo mundo. Mas termina não sendo 1h de culto, porque é 1h para fazer tudo, para fazer o culto, montar e desmontar. Veja como nós somos privilegiados. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, os horários ali, pode passar, deu para perceber de onde eu estou falando, né? Pode passar. Não tem metrô, não tem ônibus, não tem trem. Ou você chega de carro e você ora bastante para convencer o Uber ou o táxi, levar você aí e depois ele buscar. Porque ao redor é assim, é deserto, pode passar. Agora, aí pode, na avenida principal, está vendo a mesquita ali, mas igreja protestante não pode. E aí eu estou na fronteira com a Arábia Saudita, 50 graus, irmãos. Volta àquela foto anterior lá.
Sabe o que esse povo está fazendo aí, nesse sol escaldante? Eles estão aprendendo sobre o Velho Testamento e Novo Testamento para poder ensinar nas suas respectivas igrejas. E é difícil da polícia aí, a multá-la. Então a gente anda 4, 5 horas dentro do deserto para poder se reunir, a céu aberto assim. Se vier alguém, dá para ver de longe, a lua brilhando lá atrás, e é um calor impressionante, e eles ficam muito satisfeitos de poder aprender a palavra de Deus. E não monta tenda, porque se acontecer alguma coisa, aí daqui que você desmonta e tudo, tem que sair na carreira e tal. Alguns vêm de camelo, outros vêm de carro, e 15 dias dando treinamento bíblico, Velho e Novo Testamento para eles. Pode passar? Pode passar? Muito bem. Antes de ler o texto bíblico, eu também queria compartilhar com você algo, né? Em Jerusalém, no ano 30, Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, depois subiu ao céu. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desceu lá em Pentecostes. A igreja nasceu autorizada pelo Espírito Santo. Pedro deu seu primeiro sermão, 3.000 convertidos. Por volta de 34, no caminho de Damasco, Saulo de Tarso se converte ao cristianismo. Em 44, Herodes, o Agripa, manda executar o apóstolo Tiago. E nós temos toda uma cronologia até a chegada dos huguenotes aqui, ali na Baía da Guanabara, que deixa um legado para nós, 1558. Mas ver o crescimento da igreja desde o primeiro século até hoje, tendo essa visão panorâmica da ação de Deus na história, como homens viram, como homens sentiram e como eles agiram, a fim de que pelas missões a glória de Deus fosse levada por todo o mundo. A visão de Paulo, de um homem do norte da Grécia, a visão do homem macedônico, levou o apóstolo a levar o evangelho para o oeste da Europa, ao invés de ir para o leste da Ásia, como um resultado de longa duração. Hoje, por incrível que pareça, nós somos frutos desse trabalho. A visão do homem macedônico dizendo, Ásia, agora não, é Europa. Fez com que nós, que recebemos o evangelho da Europa, porque João Calvino, e amanhã nós celebramos os 505 anos da Reforma Protestante, ele é o verdadeiro pai das missões modernas. Você pode até ter estudado que William Carey, grande homem de Deus e missionário que serviu na Índia, é o pai das missões modernas. Mas se Carey é o pai, Calvino é o avô. Porque 100 anos antes, veja, um século antes de William Carey ir como missionário para a Índia, João Calvino já estava mandando missionários para o mundo todo, inclusive para um certo país conhecido na época como França Antártida, que hoje recebe o nome de Brasil. 100 anos antes. Por isso, Calvino é o pai das missões modernas. A despeito disso, nós olhamos para a Bósnia e Herzegovina. Já ouviu falar? 0,42% de cristãos. Taxa de crescimento evangélico, 0,6%. Sérvia, população total, 8.664.000, percentual de evangélicos, 0,72%. Taxa anual de crescimento, 1,8%. Croácia, população de 4.088.000 habitantes, percentual, 1,7%. Macedônia, população de 2.073.000 habitantes, 0,16% de evangélicos,
com uma taxa de crescimento de 3,2%. Kosovo, população 1.880.000 habitantes, 0,25% de evangélicos. Lituânia, 2.691.000 habitantes, 1,41% de evangélicos. E eu poderia citar inúmeros outros países que a gente às vezes nem sequer sabe aonde eles estão localizados. E olha que eu não estou falando da América Latina, eu não estou falando da Ásia, nem do Oriente Médio ou África. Esses países que eu mencionei, eles estão no leste europeu, na Europa, sabe? Aquela Europa que um dia já foi cristã e que hoje é considerada pós-cristã. O tema da conferência presbiterial é missões. Estamos todos envolvidos? Eu já falei nas outras duas igrejas, se for uma pergunta retórica, a resposta é não. Envolvidos estamos. Por exemplo, eu considero essa igreja uma igreja missionária. Aliás, eu coloco essa igreja entre as 20 igrejas mais missionárias do Brasil, que eu conheço. E a gente fica pensando, se todos não estão envolvidos, por que não estão? Mais de 2.000 anos de uma ordem. Eu prestei atenção em um cântico muito bonito que vocês cantaram, e eu sou formado em comunicação, então tudo que é comunicação me chama a atenção, e que fala que a natureza obedece, quando Deus fala, os homens se submetem, nem sempre. E parece, pastor, que da criação de Deus, a que mais tem se rebelado e mostrado desobediente em obedecer o Senhor é a coroa da criação. Jesus falou, a figueira obedeceu. Jesus falou, a cegueira obedeceu. Jesus falou, a lepra obedeceu. Jesus falou, o vento e o mar obedeceu. Jesus falou, a morte obedeceu. Aí Jesus falou, com um homem criado à imagem e semelhança de Deus: ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura. Nós já estamos no século 21. Outubro de 2021, e o homem criado à imagem e semelhança de Deus ainda não obedeceu. É impressionante a capacidade do ser humano. E eu fico assim impressionado quando eu olho para as Escrituras e eu vejo que Jesus falou algumas vezes assim: olha, não conta para ninguém não. Aí o cara saiu contando para todo mundo. Todas as vezes, já percebeu isso? Jesus disse, não fala para ninguém, a pessoa saiu falando para todo mundo. Mas quando ele manda falar, pelo menos a maioria não fala. E aí, procurando responder essa pergunta à luz das Escrituras Sagradas, missões, estamos todos envolvidos. Hoje nós estamos em uma denominação, graças a Deus, que ela tem trabalhado e melhorou muito. Se comparado à época que eu entrei, que era a Junta de Missões Estrangeiras, hoje com a APMT, nós demos um salto gigantesco. E a nossa denominação, graças a Deus, desponta. Ela não é mais cauda, não está lá atrás, ela está na frente, está liderando. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas ainda há muito por fazer. Porque o que está bom, eu falava para o reverendo Arildo, pode melhorar. De modo que quando eu venho falar uma igreja que eu sei que tem orado, trabalhado, contribuído, respirado missões, eu quero dizer para vocês que está bom, muito bom, graças a Deus. Mas nas nossas vidas, o que está bom ainda pode ser melhorado. E aí então nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do verso 16.
Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, desertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: "Que quer dizer esse tagarela?" E outros: "Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição." Então, tomando consigo, levaram a Areópago, dizendo: "Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades." Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: "Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religioso, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo o mais." Vamos orar. Senhor, nós abrimos e lemos a Tua palavra, e ela é viva, infalível, eficaz, inerrante, a revelação de Deus para nós. Mas só o Senhor tem poder para abrir mentes e corações, para fazer-nos compreender aquilo que foi revelado aos primeiros ouvintes e que chegou até nós por desígnios de Deus. Por isso, fala ao nosso coração. Edifica a Tua igreja mediante a exposição da Tua palavra. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, seu espírito se comoveu quando viu a cidade totalmente mergulhada na idolatria. Esse comover do grego é o verbo paraoxo, convulsão, explosão, excitação. Foi o que aconteceu com o apóstolo. Por isso, ele disputava nas sinagogas com os judeus e nas praças diariamente com os que se encontravam com ele. O olhar de Deus sobre a cidade nos ajuda a responder se nós estamos todos comprometidos com missões. E o tema dessa mensagem é: impressões passivas não levam à ação, tendem a endurecer a consciência. Vou repetir para vocês. Impressões passivas que não levam à ação tendem a endurecer a consciência. A cidade é a famosa cidade de Atenas, conhecida até hoje por suas estátuas, seus filósofos, historiadores, poetas, pintores e arquitetos. Atenas era o olho da Grécia Antiga, e a Grécia Antiga era o olho do mundo pagão. O homem é Paulo de Tarso, o apóstolo aos gentios, é o grande apóstolo do Senhor e embaixador dos reis, pastor e missionário. O missionário mais bem-sucedido na história da igreja. Paulo, cuja escrita e a língua influenciou e tem influenciado gerações ao longo do tempo. Atenas versus Paulo. Paulo versus Atenas. O grande servo de Cristo e a grande fortaleza do antigo paganismo se defrontam no 17º capítulo de Atos dos Apóstolos. Eles são trazidos aos nossos olhos nesse capítulo, para que nós possamos refletir e possamos meditar. O assunto é extremamente pertinente aos dias que nós vivemos, ditos pós-modernos.
e as circunstâncias de muitos moradores da cidade de Vila Velha, de Vitória ou de qualquer outra metrópole no Brasil e no mundo. Deixe o homem, ser humano, sem a palavra de Deus, e ele terá algum tipo de religião, pois a natureza humana, por mais corrupta que seja, deve ter um Deus, mas será uma religião sem luz, será uma religião sem paz, será uma religião sem esperança. A velha Atenas é uma lição permanente que nós devemos observar para responder a pergunta se estamos todos envolvidos com missões. É inútil, irmãos e irmãs, supor que a natureza, sem a ajuda da revelação divina, possa encontrar o Deus da natureza. A cidade de Atenas e sua população é um exemplo claro, clássico disso, que nos lembra essa verdade. O homem caído, sem a revelação divina, jamais poderá encontrar o Deus criador de toda a natureza. Sem a Bíblia, o ateniense grego curvou-se às estátuas que ele mesmo construíra. O estoico epicurista, ao lado de uma cova aberta, nada poderia dizer sobre a vida eterna que trouxesse esperança para quem perdeu um ente querido e pudesse lhe trazer paz. O texto diz que Paulo arrasou, e o grego nos diz que ele dialogizomai. O que ele fez? Ele conversou, ele discutiu. A partir de Sócrates, esse termo passou a ser usado com o sentido de persuasão apologética, através de perguntas e respostas. O texto diz que Paulo expôs ectemir, ele abriu completamente, tem o sentido figurado de explanar, abrir, interpretar, ou seja, ele tornava claro a mensagem revelada de Deus para os seus ouvintes, eles a tornava compreensível, abria o significado do texto para os seus ouvintes. O texto também diz que ele demonstrou ser Cristo, o Messias de Deus, paradídime do grego, colocar lado a lado, colocar diante, figuradamente, tem o sentido de apresentar evidências palpáveis. Se Paulo arrasou, se Paulo expôs, se Paulo demonstrou, para responder a pergunta do tema da nossa conferência, missões, estamos todos comprometidos? É preciso nós olharmos para a vida desse grande missionário e ver no seu próprio exemplo o nível de comprometimento que ele tinha, para que ele então nos ajude a fazermos a nossa própria avaliação, enquanto igreja do Senhor, se de fato estamos comprometidos com Deus, sua palavra, com a obra missionária. De modo que, em primeiro lugar, eu gostaria de vos apresentar o que Paulo viu. Em segundo lugar, mostrar-vos o que Paulo sentiu. E em terceiro lugar, declarar como Paulo agiu. Ver, sentir e agir estão intimamente ligados com o compromisso da igreja, com missões, com Deus e com sua palavra. Verdade é que textualmente a ordem é sentir, ver e agir. Mas por uma questão lógica de compreensão em língua vernácula portuguesa, eu vou fazer uma alteração da ordem do texto e vou começar falando pelo que Paulo viu, ao invés de iniciar pelo que Paulo sentiu. Porque na nossa cultura brasileira, geralmente o sentimento, ele vem decorrente de uma visão que nós temos. E por isso, eu vou alterar a ordem do texto. E ao invés de começar falando do que ele sentiu, que é como está no texto, eu começarei falando sobre o que ele viu, para depois falar do que ele sentiu e de como ele agiu. Em primeiro lugar, o que Paulo viu em Atenas. Olha para o verso de número 16.
enquanto Paulo esperava em Atenas. E olha agora comigo o verso de número 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Essa foi a visão de Paulo. Ele viu a idolatria predominante na cidade. Acentuadamente religiosos, mas mergulhado na idolatria. Não era uma religiosidade piedosa que cria no Deus Todo-Poderoso. A resposta do texto é clara e inconfundível. Ele viu a cidade totalmente dada, mergulhada, aprisionada na idolatria. Andando pelas ruas de Atenas, ídolos encontravam os seus olhos em todas as ruas. O templo dos deuses e das deusas. Ídolos ocupavam todas as posições de destaque. A magnífica estátua de Minerva, com 11 metros de comprimento de altura, segundo Plínio, erguia-se acima da Acrópole grega e chamava a atenção de todos que chegavam àquela cidade. Um vasto sistema de adoração e ídolos espalhou-se por todo o estado grego. O escritor Pausânias dizia: os atenienses superaram todos os estados na afeição e na atenção à adoração dos deuses. Em suma, como canta a palavra antiga, a cidade estava cheia de ídolos, e a idolatria permeava a vida e a mente dos seus habitantes. Essa cidade era o tipo mais favorável de cidade pagã que Paulo poderia ser visto. Em proporção ao seu tamanho, muito provavelmente ela continha a população mais intelectual, mais instruída, mais sábia que o apóstolo Paulo encontrou em todas as suas viagens missionárias. A população intelectual, instruída, uma civilização filosófica, altamente educada, artística, intelectual do mundo. É nesse contexto que Paulo vê a idolatria permeando a vida da cidade e dos moradores de Atenas. A cidade dos sábios como Sócrates, Platão, Aristóteles na filosofia, Solon na legislatura, Péricles, Aristides na oratória, Demóstenes, a cidade de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, de Túcides e da dramaturgia. A cidade da mente e do intelecto, a cidade da arte, do gosto e da moda. Se o verdadeiro Deus era desconhecido, e o era, em Atenas, o que deveríamos esperar de lugares sombrios da terra? Se no berço da civilização o verdadeiro Deus não era adorado nem era conhecido, o que dizer de lugares como Babilônia, Éfeso, Tiro, Alexandria, Corinto e até mesmo de Roma? Se os homens estavam tão distantes da luz em uma árvore verde, como era Atenas, por sua sabedoria, o que dizer daqueles que estavam no deserto em árvores secas? Irmãos, que diremos dessas coisas? Quais são as conclusões? A conclusão é óbvia. Não havia outra alternativa, senão a visão de Deus. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e socorre-nos. Passa a Macedônia e tem misericórdia de nós. Passa a Macedônia e leva-nos e conduz-nos ao conhecimento de Cristo, da sua glória e sua majestade. O mais alto treinamento intelectual não é segurança contra as trevas absolutas da idolatria. Nós não estamos falando de pessoas analfabetas ou semi-analfabetas. Nós estamos falando da nata da sociedade em termos de intelectualidade filosófica. Entretanto, não obstante tanto conhecimento que eles tinham, espiritualmente estavam mortos em seus delitos e pecados, adorando pau, gesso, ouro, prata, bronze, ferro, ao invés de adorar o Criador. Os estudantes da filosofia grega não eram homens indoutos, ignorantes, eles eram versados, mas toda a disciplina mental não impediu que a sua cidade
fosse uma cidade totalmente mergulhada nas trevas da idolatria. Uma coisa é clara: sem o conhecimento do Espírito Santo, sem o conhecimento que o Espírito revelou à nação de Israel, jamais a Grécia ou qualquer outra nação poderia chegar ao conhecimento. Jamais teriam deixado a idolatria, jamais teriam seguido a luz. Um seguidor de Sócrates ou Platão poderia muito bem ter falado palavras eloquentes sobre muitos assuntos, mas ele jamais poderia ter respondido à pergunta do carcereiro de Filipos: que devo fazer para ser salvo? Eles jamais poderiam ter afirmado: onde está, ó morte, a tua vitória? A mais alta excelência nas artes materiais não é uma prevenção contra a superstição mais grosseira. A perfeição na arquitetura, na escultura ateniense é um fato inegável. Até hoje estão aí as suas ruínas para que nós possamos ver. No entanto, homens que conceberam e executaram esplêndidos edifícios de Atenas eram totalmente ignorantes no que diz respeito ao Deus vivo e verdadeiro. O mundo hoje em dia está quase que embebecido com a sua autoestima, a despeito do avanço científico, tecnológico, da medicina, e se gaba de saber muito. Nunca se desfrutou de tanta comodidade como a geração desses dias ditos pós-moderno. A medicina, com seus avanços, a tecnologia proporcionando comodidade, e parece-nos que quanto mais conhecimento, mais progresso, mais ignorância de Deus e de sua palavra. Choca-me o fato de saber que compramos produtos eletrônicos e eles vêm com um manual de instrução e nós podemos escolher a variedade de idiomas e de línguas na qual ele nos instrui, mas a verdade da palavra de Deus, das 9.603 línguas que existem no mundo, ela não foi traduzida para a metade dessas línguas. Entristece-nos o fato de sabermos que Salmos 23, João 3,16, ainda não foram traduzidos para pelo menos 2.400 línguas. E eu não estou falando de todo o Novo Testamento ou de todo o livro de Salmos. Um escultor ateniense poderia ter projetado uma tumba incomparável, mas não poderia ter enxugado uma única lágrima do olho de um enlutado, dando-lhe consolo e esperança. Que pena, já cantava Rebanhão, se o homem não reconhecer que precisa de Deus. Um amigo fez uma poesia, compositor lá de Recife, e ele dizia: e na cidade poluída vejo homens sem vidas a contemplar o seu fracasso, entre problemas e embaraço, e no campo vejo então desesperança. Mentes em escapismo, vidas sem Jesus, que caminham para o abismo entre projetos de altivismo, a devorar corações, noto claro egocentrismo. É a síndrome do século 21, que em silêncio dilacera o incrédulo desta era. E eu me lembro de Carlinhos Félix cantando, ainda nos anos 90, dizendo que não se acende a luz do sol com os 320 volts dos palácios de Brasília. A luz do sol é acendida pelo poder de Deus. E à medida que nós olhamos para uma Europa pós-cristã, se gabando do seu ceticismo histórico e do seu liberalismo, dizendo que não precisa de Deus. Se você tem trabalho, se você tem saúde, se você tem moradia, se você tem transporte de qualidade, você não precisa de Deus. Então leva Deus para os rincões da África e da Ásia ou da América Latina, onde há pessoas paupérrimas, sem emprego, sem casa própria, sem saúde. Eles sim precisam dessa dita alienação. Porque se o Estado prover, e não fora esse o discurso socialista comunista,
não precisa de Deus, porque o Estado basta, o Estado supre. E eu me recordo de inúmeras vezes que cheguei em prédios como as 7 Irmãs, construídas por Joseph Stalin, que são prédios monumentais, e ele queria construir 9, mas morreu, tendo construído apenas 7 irmãs gêmeas, cuja arquitetura muito se assemelham. E eu dizia assim: para que uma porta tão grande? Você sabe quanto mete essa porta? Ela tem 2,10, no máximo 2,20. É padrão aqui no Brasil, 2,10 e 2,20 de comprimento. Então você pensa 5 vezes mais o tamanho e a altura dessa porta. São as portas dos edifícios governamentais. E eu perguntava: não tem ninguém dessa estatura, por que uma porta tão grande? Por que um prédio tão alto? E eles me respondiam: para que o povo saiba que grande é o Estado. O Estado é grande. Portanto, precisa ser temido. Essas coisas não devem ser esquecidas. Elas se adequam aos nossos tempos em que vivemos. Caímos na era cética incrédulas. Nos encontramos por todos os lados com dúvidas, questionamento sobre a verdade e o valor da revelação escriturística. A razão por si só não é suficiente. A sabedoria de Atenas comprova isso. A Bíblia é realmente necessária para tornar os homens sábios para a salvação. O homem não tem luz interior, ele precisa da revelação divina, o poder vivificador, capaz de guiá-lo à verdade de Deus e trazer paz para essa vida e paz para a vida por vir. Os restos do Egito e de Atenas, Grécia e Roma, pagãs, falarão por nós, e elas são preservadas por Deus, pela providência divina, até hoje como monumentos. A visão de que Paulo viu em Atenas é uma prova irrefutável de que o homem nada sabe que possa fazer bem à sua alma sem a revelação divina. O homem não é nada sem Deus. Absolutamente nada. E se sabemos que só a revelação divina é capaz de trazer salvação ao homem perdido, como nós agimos ao percebermos os quantitativos das estatísticas que mostram que se Jesus Cristo voltasse hoje à noite, porque Ele está voltando, 41% da população mundial pereceria sem jamais ter ouvido que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. 41% dos 7,69 bilhões de pessoas que a ONU diz que habitam o planeta Terra nos nossos dias, 41% jamais, até hoje, ouviram que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E o que é que eu tenho a ver com isso? E o que é que você tem a ver com isso? O que é que Paulo tinha a ver com isso? Porque isso nos ajuda a refletirmos se nós estamos, de fato, comprometidos com a obra missionária. Que tenho eu, que tenho você, que tem as nossas finanças, os nossos talentos, os nossos dons. O que temos a ver com isso? A visão de Paulo em Atenas é uma prova irrefutável. Ou conhece a Cristo, porque só Cristo é o caminho, só Cristo é a verdade, só Cristo salva, e não há a menor possibilidade de salvação fora de Cristo. Mas a questão é que os apóstolos já apontavam: como sairemos de Jerusalém se o Espírito Santo não mover o nosso coração? Porque o nosso coração quer estudar, o nosso coração quer se formar, o nosso coração quer pós-graduação, o nosso coração quer constituir família, o nosso coração quer ganhar dinheiro, o nosso coração quer que sejamos famosos, o nosso coração quer um lugar ao sol, e nada disso é errado, e nada disso é pecado, mas o problema é que coisas normais que nós poderíamos aspirar têm se constituído em verdadeiros obstáculos ao vivenciarmos a vontade de Deus na nossa vida. De maneira que quando em uma família cristã, um rapaz e uma moça diz: eu vou concluir a universidade, e eu vou me graduar, vou me formar, e eu vou usar a minha profissão também para servir a Deus no campo missionário, não é só para ganhar dinheiro e ficar famoso, os pais arregalam os olhos assim e faz: você não.
Porque eu não me esforcei, não ralei, não sofri para você ter a oportunidade de ingressar numa universidade e fazer um curso superior, e agora você vai se embrenhar nas selvas latino-americanas, ou nas selvas urbanas, ou no Amazonas, ou entre quilombolas, ribeirinhos, sertanejos, ou entre africanos, asiáticos, europeus, americanos. Você não. Por que você não? Estamos envolvidos, comprometidos com missões. Então alguém chega e diz assim: pai, mãe, fui promovido, vou ser enviado para o Iraque como engenheiro. Oh, que bênção, que glória, Deus é bom. Mas não é o Iraque. O Iraque é perigoso. Não, só para missionários. Se vai como professor, como engenheiro, como profissional liberal, e vai ganhar em dólar, e vai ganhar em um ano lá o que não ganharia em 2, em 3 aqui no Brasil, aí é bênção. Mas se diz assim: eu vou como pastor, eu vou como missionário, como missionária, aí o apoio não é o mesmo. Aí a alegria se transforma em tristeza. Aí, pastor, o senhor precisa falar com meu filho, com a minha filha, porque está com umas ideias absurdas, não está vendo que eles vão mandar para... E tem guerra, e tem Boko Haram, e tem terrorismo, e tem guerrilheiro, e tem tudo. Se for como esportista, se for como profissional liberal, não tem perigo algum. O problema é só se for como missionário. E eu estou falando de realidades que eu vejo, ouço semanalmente nas cidades brasileiras por onde tenho passado. Gente que diz assim: pastor, ore por mim, porque Deus me chamou para o ministério, mas a minha família não aceita, a minha família não quer. Os meus pais dizem que não ralaram para que eu, depois de fazer um curso superior, vá me enfurnar em um campo missionário, seja numa cidade ou num contexto rural ou tribal. Mas perceba, Paulo viu o que ele viu. Ele viu um mundo sem Deus. Ele viu uma cidade mergulhada em plena idolatria. E aí então nós passamos ao segundo passo. Depois de ter visto, o que foi que Paulo fez? Ele sentiu. Aí você vê o verso 16. Esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. E porque o seu espírito se revoltava, ele disputava nas sinagogas, entre os judeus, os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E aí ele vai para o Areópago, que é o lugar central do discurso. Mas primeiro ele vê. Sabe quando Isaías se dispôs? Não existe voluntariado na obra de Deus. É por isso que Deus chama e vocaciona. Ele começa o texto dizendo assim, a gente decora, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas e o antes? No ano da morte do rei Uzias. Sabe o que aconteceu? Ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. Ele só se disponibilizou depois da visão que ele teve. Ele só se voluntariou depois da visão que teve. Ele pôde responder ao chamado, ao convite da graça de Deus. Ele diz, um serafim voou para mim e colocou nos meus lábios uma brasa viva que ele tirou do altar. Eu fico pensando a função daquela brasa em purificar pecados, sonhos, projetos, e dizer assim, não tem nada errado em querer noivar e casar, não tem nada errado em querer se graduar, se formar, não tem nada errado em exercer a profissão, é mandato cultural, não tem nada errado em querer um lugar ao sol, casa própria, mas veja bem, a pergunta primeira do catecismo é, qual é o fim principal do homem? E a resposta não é casar, e a resposta não é trabalhar, e a resposta não é namorar e noivar, e a resposta não é lazer, e a resposta não é mestrado, doutorado ou pós-doutorado. A resposta acertada é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qualquer coisa que queira substituir esse objetivo na minha vida e na sua vida, está fora do eixo, está fora do foco, está fora do propósito de Deus.
Paulo sentiu em Atenas, como uma visão afetou o que ele sentiu. O seu espírito se revoltava em face da idolatria. É instrutivo observar como a mesma visão afeta pessoas de formas diferentes. Um mero artista visitando Atenas pela primeira vez teria sido absorvido pela beleza arquitetônica de seus edifícios. Um estadista visitando Atenas seria absorvido pela oratória de Péricles, de Demóstenes. Um homem literário teria pensado em Túcides, em Sófocles, em Platão. Um comerciante teria contemplado o Piraeus e o seu porto. E é verdadeiramente lindo e encantador. A gente fica olhando e fica vislumbrado com o Piraeus. Mas um apóstolo de Cristo, um missionário, tinha uma visão mais altruísta. A despeito de todas essas belezas, ele teria uma outra visão. O que chamou a atenção do apóstolo fez todo o resto parecer pequeno e sem importância. Essa era a condição espiritual dos atenienses. Era a condição espiritual do povo daquela cidade, o estado das almas. A despeito de toda a pompa, de todo o glamour, Paulo olhou e viu. E às vezes nós olhamos para as pessoas e vemos a grife da roupa e do sapato que elas estão usando, a marca do carro, a arquitetura e o tamanho da casa, e nos esquecemos que aquela pessoa está morta em delitos e pecados, em plenas trevas. Caminhamos a passos largos para o inferno e não evangelizamos e não pregamos a palavra. E por isso precisamos questionar o nosso grau de comprometimento com missões, porque missões acontecem aqui e acontece lá. Quem evangeliza perto, evangeliza longe. Quem é benção perto, é benção longe. Agora quem não é benção perto, também não é benção longe e não é encanto nenhum. O apóstolo estava em Atenas e ele não pensava em mais nada, senão em ganhar as almas dos atenienses. Ele não se distraiu com o turismo, ele não se distraiu com o comércio, ele não pensou aqui, olha, eu sou fazedor de tenda, eis uma cidade, um público-alvo, eu vou abrir uma filial aqui, eu vou montar um escritório e eu vou ganhar dinheiro à torta e à direita. Ele não pensou assim. Ele disse, eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar Cristo, eu tenho que falar para essas pessoas. Nem todos os pontos turísticos de Atenas foram capazes de demover a mente e o coração do apóstolo, despertar seu pensamento e sua mente. A visão de uma grande cidade é importante. Vocês moram em uma cidade, eu moro em uma cidade também. A relação diária do homem com o homem é algo impressionante e motivo de estudos antropológicos. Uma cidade produz de forma natural, parece aguçar a mente e o coração, o intelecto, e estimular a atividade mental. Há uma extensão que os moradores rurais não conseguem ter a mesma percepção. Na cidade se pensa 3, 4, 5 vezes mais rápido do que se pensa no campo, no interior. Os habitantes da cidade pensam muito mais rápidos. Mais rapidamente são envolvidos por inúmeras informações. A cidade onde todo tipo de mal é mais rapidamente concebido, semeado, amadurecido e levado a termo. É a cidade onde o jovem que sai de casa para tentar a vida no mercado de trabalho ou para cursar uma universidade se lança na vida noturna, na promiscuidade, na prostituição, no crime, na marginalidade, de uma maneira tão rápida que se torna embrutecido, endurecido e inconsciente, marcado pelo pecado e pela sensualidade. É a cidade onde os jornais diários estão continuamente
fornecendo alimento para mentes ávidas, moldando, guiando, conduzindo a opinião pública. É a cidade que possui influência magnética, reúne a ordem, a moda e dá os tons e os sabores da vida das pessoas. Paulo vê tudo isso, mas a sua mente, o seu coração continua firme. A visão de Atenas agitou em seu espírito. Ele teve como uma convulsão, um estímulo muito forte, moveu o seu coração. Ele foi despertado com santa compaixão. Comoveu o seu coração ver tantas pessoas perecendo por falta de conhecimento. O que é que a gente sente? O que nós sentimos no trabalho, na escola, na faculdade, no condomínio, na vizinhança? Temo, queridos irmãos e irmãs, que nós nos acostumemos com o fedor da podridão, com a carniça, porque cadáver fede. Temo que o nosso olfato esteja por demais acostumado a convivermos, trabalharmos e estudarmos com pessoas mortas, sem que isso nos afete, sem que isso nos importune, sem que isso nos leve a dizer: você está caminhando a passos largos para o inferno. E se nós não conseguimos fazer isso perto, como é que nós vamos nos comover e nos importar com pessoas que nós nem sequer conhecemos? Como é que nós vamos nos importar com um missionário, a missionária que está lá gastando sua vida, seus dons, seus talentos, desenvolvendo estratégias em contextos hostis, diferentes, de perseguição, para alcançar aquelas pessoas por quem Cristo morreu na cruz do Calvário? Se eu simplesmente me acostumo com um cadáver perto de mim. Você tem um amigo descrente, você tem um parente descrente. Deixa eu lembrar uma coisa para você: está morto, cadáver fede, está caminhando a passos largos para o inferno. E só uma maneira de mudar essa realidade é a verdade do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Por isso que missionários pregam o Evangelho perto e longe, e eles dizem assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Há uma graça que salva, ela é abundante. Mas perceba, um dia a porta da graça irá se fechar. E se você não creu, você irá se defrontar com os retos, justos juízos de Deus. Diferentemente de uma mentalidade pseudo-evangélica que diz: Jesus tem um plano na tua vida, Jesus te ama e Jesus quer te salvar. Isso não é evangelismo, isso não é pregação da sã doutrina, porque não avisa para a pessoa que há sérias implicações em rejeitar o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Então ele só ouve que Jesus me ama, Ele tem um plano na minha vida, Ele quer me salvar. E se eu não crer? Se eu não crer, não tem problema nenhum. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem crê não é julgado, porquanto crê no unigênito Filho de Deus. Todavia o que não crê já está julgado, e o inferno é tão real quanto a existência do céu. E tão certo como os eleitos de Deus irão para o céu, os réprobos serão condenados eternamente ao inferno. E aí é uma pseudo-evangelização, porque fala de amor, fala de graça, mas não apresenta os retos, justos juízos de Deus. É um evangelho pela metade. Quem crê não é julgado, mas quem não crê, João diz, já está julgado. Portanto, avise seu amigo, seu colega e seu parente, que não é assim. Amor, graça, e se você não crê, não tem problema não. Se você não crê, tem consequências eternas. Apocalipse diz para essas pessoas que eles vão dizer aos montes: desabem sobre nós. Eles vão dizer à morte: nos trague, porque eles vão temer enfrentar o terrível juiz de toda a terra, Deus Todo-Poderoso, por ocasião do fim do mundo. Santa compaixão fez com que Paulo sentisse, ele se comoveu em seu coração. Ver tantas pessoas perdidas, sem Cristo, sem esperança, viajando na larga estrada para o inferno da perdição. Ele foi despertado por santa tristeza, comoveu seu coração, ver tanto talento mal desperdiçado. Aqui havia mãos capazes de excelentes obras arquitetônicas, mentes brilhantes, capazes de concepções nobres, e no entanto Deus
vivo e verdadeiro, que é o fôlego de vida e poder, não foi glorificado. Quem estava sendo glorificado, adorado, eram estátuas inanimadas, deuses que têm boca e não falam, cujo som nenhum lhe sai da garganta, como diz o salmista. Paulo foi despertado com santa indignação contra o pecado e o diabo. Ele viu deuses estranhos deste mundo, cegando os olhos de multidões, levando os cativos à sua vontade. Ele viu a corrupção natural do homem, aquilo que Calvino chama de depravação total da humanidade, infectando a população de Atenas, uma vasta cidade, como uma doença comum, uma total ausência de qualquer antídoto ou remédio espiritual. Ele foi despertado com santo zelo pela glória de Cristo. Ele viu Cristo desconhecido. Ele fala assim: olha, esse Deus que vocês desconhecem é precisamente o que eu vos anuncio, o Deus que criou o mundo e tudo que nele há. Ele não é servido por mãos humanas. Quando você ouve sobre Nazaré, sobre Fátima, sobre Juazeiro, e aquelas multidões assim, o que é que passa no seu coração? Você sente algum pesar de perceber aquelas multidões mergulhadas na... tem jeito não, é assim mesmo, não nos pesa mais, não nos dói mais. João Calvino disse que é preciso sentir o nosso próprio pecado para nos arrependermos. Mas uma pessoa verdadeiramente salva, ela não se entristece apenas por seus próprios pecados, ela se entristece também em ver os pecados dos outros. Ele viu ídolos recebendo homenagens que eram devidas só a Deus. Irmãos, esses sentimentos incitaram o apóstolo. É uma característica principal, já dizia Agostinho, do homem nascido do Espírito. Onde houver verdadeira graça, sempre haverá preocupação pelas almas dos outros. Onde houver verdadeira filiação a Deus, sempre haverá zelo pela glória de Cristo. Os piedosos, dizia Agostinho, não apenas lamentam o pecado em seus próprios corações, mas também lamentam o pecado dos outros. Ouça o que está escrito a respeito de Ló em Sodoma. 2 Pedro 2,8 nos diz: ele atormentava a sua alma dia após dia com as ações ilegais deles. O que está escrito sobre o rei Davi em em Salmos 119, 136, rios de águas correm dos meus olhos, porque não cumprem a tua lei. Em Lucas 19, 41, ele viu a cidade e chorou por ela, se referindo ao Senhor Jesus. Sabe, para a gente responder se de fato nós estamos comprometidos com a obra missionária, a gente precisa ver o que Deus é. A gente precisa sentir o que Deus sente. Evidentemente que isso é uma antropopatia, porque Deus é espírito, consequentemente ele não poderia sentir, mas a atribuição de características humanas à divindade majestosa de Deus, para que nós possamos compreender que há um clamor do mundo. Queridos irmãos e irmãs, há fome na terra, fome de pão. A gente sabe que existe crianças famintas em situação de risco, fomes de paz, fome de Deus. E quem é que vai apresentar uma proposta capaz de saciar essa fome? A Unicef? É a ONU? Claro que não. É a igreja de Cristo. Mas a indiferença faz-nos reagir como os discípulos do Senhor. Vocês lembram daquela mulher sirofinícia, uma mãe angustiada por causa da doença da filha, e ela vem atrás clamando, e mulher grita. Eu não sei porquê, mas a mulher grita. A gente vê uma barata e não grita. A mulher vê uma barata e grita. A gente vê um perigo no trânsito, freia o carro, segura o volante. As mulheres gritam. Não sei porquê, mas as mulheres gritam.
E a mulher vinha gritando. Eu fico imaginando assim que foi dando impaciência nos apóstolos. Essa gasguita não para de gritar atrás de nós. Aí chega um ponto que eles falam assim: Senhor, nós já estamos aqui ó, com a paciência lotada com essa mulher. Não tem jeito mais não. Por favor, atende ela, para ver se ela desaparece e vai embora. Os discípulos do Senhor fizeram isso. Veja quanta falta de sensibilidade para com o sexo feminino na pessoa dessa mulher. Aí ela chega perto do Senhor. Aí ela faz: Senhor, Senhor, a minha filha. Jesus quer dar uma lição para os seus discípulos. E ele fala assim: não é lícito tirar o pão dos filhos para dar aos pets, aos cachorrinhos. Jesus não está se referindo com a terminologia como cão sarnento, vira-lata ou cachorro de rua. Mas quando ele fala cachorrinhos, a tradução ali é a ideia desse cachorro que a gente tem e que cuida dele com todo desvelo. Muitas vezes cuidado que crianças em situação de risco não têm, mas os nossos pets têm. E aquela mulher, ela diz assim: sou cachorra mesmo. Ela não faz feito Valdir Soriano, que dizia: eu não sou cachorro não. Ele chamou ela de cachorra e ela disse: eu sou cachorra mesmo, porque os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus atende o pedido daquela mulher. O nível de sensibilidade que nós temos, sabe, irmãos e irmãs, ajuda-nos a compreender o nível de compromisso que a gente tem. E não apenas nesse caso com a mulher Cirofenícia, mas ficou tarde, o povo foi atrás de Jesus. E os discípulos que fazem: Senhor, manda o povo embora, já está tarde, não tem padaria perto, não tem mercadinho, não tem hiper, Carrefour, manda o povo embora. A sensibilidade do mestre é diferente. Ele olha para eles e diz assim: dá-lhes vós mesmos de comer. E Filipe, que era de Betsaida, disse: se nós tivéssemos 200 denários, não seria suficiente para alimentar essa multidão toda. E Jesus insiste: dá-lhes vós mesmos de comer. E a sensibilidade celestial do nosso Salvador, com seu poder e soberania, faz com que 5 pães e 2 peixes alimente mais de 5.000. O que é que a gente faz quando nós sabemos das estatísticas perto, das estatísticas longe? E qual o problema com essas estatísticas? Não são os números. Você ama Jesus, amém? Foi fraco, irmãos. Você ama Jesus, amém? Muito bem. Ele é muito importante para você, amém? Como você se sente quando sabe que ele não está sendo adorado? Porque se alguém que é vascaíno for tentar convencer você que é flamenguista a torcer pelo Vasco, ou se alguém que é flamenguista for tentar convencer você que é vascaíno a torcer pelo Flamengo, o bicho pega. Não é assim que a gente defende os nossos times do coração, com unhas e dentes? E se nasce um filho, a gente compra a camisa do time. O avô pode torcer pelo outro time, ele também vem com a camisa e faz: ele é neto seu, mas é filho meu, e aqui vai ser flamenguista e acabou. Não é assim? Mas por que quando se trata do Salvador, a gente não tem o mesmo ímpeto, a mesma gana, a mesma raça? O espírita adora um falso Deus, o budista, o animista, o ateu, e a gente fala política, religião e futebol não se discute, cada um tem o seu, não é assim? Essa tragédia do politicamente correto. O problema com as estatísticas não são os números em si. O problema com as estatísticas é que nós sabemos que Deus é o único digno de louvor e adoração, e porque Ele não está sendo adorado, nós nos comprometemos com Vila Velha, com Vitória, com Guarapari, com Linhares, com Praia de Itapuã, com o Brasil e até os confins da terra, porque não existe outro nome acima do céu, nem embaixo da terra, que importa pelo qual nós sejamos salvos.
Não é número por números, irmãos, é a glória de Deus. Essa é a força motriz da obra missionária, essa é a tarefa precípua, essa deve ser a nossa motivação. Deus não está sendo adorado, como em Atenas eles não conheciam o Deus vivo verdadeiro e se prostravam diante dos ídolos, e Paulo não suportou, ele se comoveu no seu espírito, ele se revoltou, ele sentiu, ele viu e ele teve uma atitude. O que fazemos nós? Quando nós vemos anos após anos, o galo da madrugada entrando para o Guinness Book, lá em Recife, arrastando multidões pela rua da cidade. O que fazemos nós? Sempre que houver verdadeiro nascimento, haverá uma terna preocupação pelas almas dos outros. Onde houver verdadeira filiação a Deus, sempre haverá zelo pela glória de Cristo. Os piedosos não apenas lamentam seus próprios pecados, mas eles lamentam os pecados dos outros. Ele viu a cidade, chorou por ela. Certamente, um dos princípios cristãos das Escrituras Sagradas é que aquele que pode contemplar o pecado se entristece por causa de Cristo. E nós temos um mundo apodrecido. O mundo tem uma tendência natural para a decomposição, para se decompor. E é por isso que a palavra de Deus diz: vós sois o sal da terra. Você conhece algum casal em crise nessa cidade, que está à beira do divórcio? Salga eles. Ilumina eles com a luz de Cristo. Você conhece alguma família enfrentando crise com criação de filhos? Salga eles, porque Jesus Cristo não voltou ainda, e uma das razões é porque o número dos eleitos não se completou, e Ele espera que eu e você façamos a diferença onde nós estamos, seja perto ou seja longe, porque missões começam onde você está. E aí eu preciso perguntar: missões, estamos todos comprometidos? Terceiro e último lugar. É o que Paulo fez. Ele viu, depois ele sentiu em Atenas. Mas como ele agiu? Como ele agiu? Você olha para o verso de número 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Só que antes de dizer isso, você vê o final do verso 23, a parte C, ele diz: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Ele viu, ele sentiu, se comoveu, compadeceu, se entristeceu, mas ele não ficou parado. E talvez esse seja um dos sérios problemas dos evangélicos dessa nação chamada Brasil, nesses dias ditos pós-moderno. É quando alguém pergunta: e a igreja, o que está fazendo em face desses acontecimentos terríveis que nós vemos? A resposta é: deitada eternamente em berço esplêndido, ao som e ao mar à luz do céu profundo. Como ele agiu? Ele fez alguma coisa. Ele não era homem de ficar parado em uma cidade cheia de ídolos. Ele poderia ter raciocinado consigo mesmo: rapaz, eu estou sozinho aqui, estou esperando a minha turma chegar, mas não chegou ninguém. Eu não sou daqui, sabe de uma coisa? Eu não vou mexer em casa de maribondo, não. Eu vou ficar quieto na minha. Mas ele não fez isso. Ele era um judeu de nascimento. Era um estranho em uma terra estranha. Atacar a velha religião de uma cidade inteira. Alguém poderia dizer: isso é loucura, Paulo. Que as doutrinas do Evangelho dificilmente iriam florescer em um contexto filosófico como aquele. Mentes impregnadas de filosofia seriam ineficazes pregar o Evangelho naquele contexto. Mas nenhum desses pensamentos passou pela cabeça do apóstolo. Ele viu almas perecendo. Ele sentiu que a vida era curta e o tempo estava passando. Ele confiava no poder do Evangelho de Cristo para salvar homens e mulheres.
Ele próprio havia experimentado esse poder e misericórdia. Ele agiu, e o seu agir não foi no braço, não foi na própria força, foi no poder do Espírito. Fez com santa sabedoria, com santa vocação, em obediência ao seu chamado, santa ousadia. Ele começou a tomar medidas, ele começou a tomar providência. Primeiro nos diz que ele disputou com os judeus. Por isso, dissertava nas sinagogas entre os judeus e os gentios piedosos, na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Judeus e prosélitos, que participavam do culto judaico. Posteriormente, ele continuou a manter discussões na praça, diariamente, com os que encontravam ali. Pregou no Areópago, como em outros lugares. Sabe o que foi que Paulo fez? Paulo, em Atenas, pregou a pessoa gloriosa de Cristo Jesus, sua divindade, sua encarnação, sua missão no mundo para salvar pecadores, sua vida, morte e ressurreição, a ascensão aos céus, seu caráter, seu ensino, seu incrível amor pelas almas perdidas. Ele é Senhor dos céus e da terra, como nos diz o verso 24. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Sabe o que Paulo fez também? Paulo, em Atenas, pregou a obra de Cristo Jesus, seu sacrifício na cruz do Calvário, sua satisfação indireta pelo pecado, sua substituição, o justo pelos injustos, a redenção completa. Ele conquistou a vitória completa que ele obteve pelo mérito de Cristo sobre o pecado, a morte e o inferno. Sabe o que Paulo também fez em Atenas? Ele pregou os ofícios do Senhor Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, como o grande médico de todas as almas doentes de pecado, de uma só vez, de toda a raça humana, para habitar, como diz Atos 17, 26, onde nos é dito assim: de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Paulo, em Atenas, pregou os termos que o Senhor Jesus ordenou que seus servos proclamassem a todo o mundo o perdão completo, presente e imediato que ele oferece a todos aqueles que creem que são eleitos por sua graça. A completa limpeza pelo seu sangue para todo tipo de pecado. A fé, a confiança no coração, a única coisa exigida de todos que sentem seus pecados e desejam ser salvos e justificados pela fé. Por último, Paulo pregou em Atenas a ressurreição do Senhor Jesus. Ele pregou isso como um fato provado por evidências, com tantas abundâncias. Ele reina, ele é Senhor, ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão a quem elegeu. Depois que ele vê, ele sente. Depois que ele sente, ele age. Nem eu, nem você, já cantava Paulo César do Logos nos anos 90, podemos ficar de braços cruzados sem nada fazer. Multidões caminham e perecem sem direção. E ele faz a pergunta, afinal, o que somos nós? E o que fazemos nós? Não podemos ficar de braços cruzados porque fomos comissionados por Deus. Há um comissionamento da parte do Senhor para nós. E se eu tenho mais compromisso com o meu time de futebol, e se eu tenho mais compromisso com o meu academicismo, e se eu tenho mais compromisso com a atividade profissional ou comercial, e se eu tenho mais compromisso com obter lucros, fazer sucesso e ser famoso, do que o meu compromisso com Cristo, sua palavra e seu reino. Como dizia William Shakespeare em uma de suas poesias, alguma coisa está fedendo no reino da Dinamarca. Otaviano Pessoa, em uma de suas poesias, costumava dizer
Quem passou pela vida, e em plácida e brancas nuvens adormeceu. Quem não sofreu, quem não sentiu a desgraça, o fio da navalha, não é homem, é espectro de homem, só passou pela vida, mas não viveu. E nós bem sabemos quantas pessoas sofrem e padecem na nossa sociedade e na sociedade mundial. E a pergunta é: nós que conhecemos o Consolador, fazemos o quê? E não apenas as pessoas que não conhecem a Cristo sofrem, mas aquelas pessoas que são vocacionadas por Cristo e que são enviadas sofrem. Igreja missionária, igreja cuidadora, o cuidado integral do missionário demanda compromisso. Semana passada estive reunido com 15 missionários, a maioria as mulheres, só para ouvir das suas demandas, de suas aflições. E ficava extremamente preocupado quando ouvia de alguns que temiam abrir o coração para suas igrejas enviadoras, porque temiam a reação que a liderança pudesse ter, por falta de compreensão do contexto em que eles estavam inseridos. A conclusão é óbvia, ao olharmos para a vida de Paulo, ver o que ele viu, sentiu e como agiu. E eu passo então a considerar que Paulo viu, sentiu e fez em Atenas pontos de importância práticas para hoje. Pergunto-vos, o que devemos ver? O que devemos sentir? Como devemos agir? Primeiro, o que devemos ver? Seria uma era de passeios e emoções? O mundo está louco demais de correr de um lado para o outro, do aumento do conhecimento. A informação bombardeia a nossa geração de uma forma abrupta. A riqueza, as artes, as invenções do homem estão continuamente reunindo milhares em grandes exposições. Milhares e dezenas de milhares de pessoas anualmente correm e olham para o trabalho das mãos dos homens, mas eles não olham para Deus. Mas não deveria o cristão olhar para as cidades, para as pessoas, para os vilarejos, para as vilas, à semelhança do Salvador, cujo evangelho de Mateus diz no capítulo 9, e percorria Jesus cidades, vilarejos e circunvizinhanças, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade? O homem que crer na Bíblia não deve contemplar com pensamentos solenes os que ainda estão espiritualmente mortos sem o Evangelho. Nossos olhos não devem olhar para o fato que metade da população da terra ainda não conhece a Cristo e ainda permanece em pecado e idolatria, e que inúmeras milhares de nossos compatriotas em nossa própria nação, em nossas grandes cidades, são idólatras. Os olhos de Deus veem essas coisas e os nossos olhos, se usarmos a lentes de Cristo, devem ver também. Segundo, o que devemos sentir? Nossos corações, se estiverem certos diante de Deus, devem ser afetados pela visão da irreligião, do paganismo, do sincretismo, da idolatria. De fato, muitos são os sentimentos que o aspecto do mundo deve suscitar em nossos corações. Compaixão devemos sentir quando pensamos no estado miserável, deplorável das almas não convertidas, na miséria de todos os homens e mulheres que vivem e morrem sem Cristo. Não há pobreza pior, não há tristeza maior, nenhuma doença é pior do que esta, nenhuma escravidão é pior do que essa, nenhuma morte é pior do que essa. Entre o luxo dos balneários de nosso país e as palafitas e as favelas desse mesmo país, de nossas metrópoles, se constitui um grande desafio em relação à igreja. Finalmente, o que devemos fazer? Afinal, este é o ponto para o qual eu quero
trazer, convidar a sua mente nessa noite. Ver e sentir fazem bem, mas fazer é a vida, porque fé sem obras é morta. Não adianta ficar na esfera da consciência. Devemos ter uma vida missionária, devemos ser uma igreja missionária na esfera da consciência. Não é o bastante. Precisamos fazer, precisamos agir, precisamos orar, precisamos contribuir. Você orou pelos missionários da igreja essa semana? Esse mês você contribuiu significativamente, financeiramente, mandou um e-mail, passou um zap, telefonou. Ô missionário, missionária, como você está? Estamos aqui do outro lado segurando as cordas. Infelizmente, algumas igrejas fazem assim. Já plantou a igreja? Quantas almas se converteu? Já batizou quanto? E o missionário, a missionária, está passando uma situação, um momento extremamente difícil lá no campo, muitas vezes sozinho, sozinha, sem equipe. Compromisso missionário é cuidar daqueles que estão fazendo uma obra também. É dar espaço para eles, é oferecer a casa, o sítio, a fazenda, a casa de praia, para que eles possam descansar, repousar. Eu louvo a Deus pela vida da dona Neide Kerr, viúva do falecido reverendo Guilherme Kerr. Praticamente durante 15 anos, todos os anos em que eu estive na Rússia, no mês do aniversário das minhas 2 filhas, ela mandava o bolo, os salgadinhos e os docinhos. Quer dizer, ela mandava o dinheiro para que fosse providenciado. E como ela temia que eu gastasse com Bíblia, literatura e coisas para o ministério, ela falava: reverendo, tira a foto do bolo e manda para mim. Porque senão você pode querer gastar com Bíblia e literatura assim. E as meninas cresceram louvando a Deus pela vida de vovó Neide Kerr. Mas sabe uma coisa? Depois eu fiquei sabendo de outros 50 missionários com quem ela procedeu da mesma maneira. Por isso que quando Paulo fala daquele personagem desconhecido chamado Onesíforo, ele diz: o Senhor tem misericórdia da casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo, não teve vergonha das minhas algemas, antes me procurou solicitamente em Roma até me encontrar. A ideia textual no grego ali é que Onesíforo foi para Paulo nas prisões da fortaleza Antônia lá de Roma, como um ar-condicionado em um dia extremamente quente de calor. Essa é a ideia textual no grego, quando ele diz: porque muitas vezes me deu ânimo, é como se Onesíforo fosse um ar-condicionado naquela prisão papal. O Senhor tenha misericórdia da vida da irmã Neide Kerr, porque muitas vezes me deu ânimo. O que devemos fazer, irmãos? Fazer a vida. Impressões passivas que não levam à ação tendem a endurecer a consciência. E isso é muito grave, e isso é muito sério, porque nós somos um povo que dizem a respeito de nós, os estrangeiros, que a nossa cara é o ditado popular: o que os olhos não veem, o coração não sente. E se você não vê o missionário, se você não vê os campos lá do outro lado do Atlântico, você tem dificuldade de orar, você tem dificuldade de contribuir, você tem dificuldade para se envolver. Todos nós, provavelmente, podemos fazer mais. A honra do Evangelho, o estado do campo missionário no exterior ou no próprio país, a condição de nossas cidades, todos nos exigem que façamos mais. Pregue o Evangelho completamente. O mesmo Evangelho que Paulo pregou e ainda o é. O poder de Deus para a salvação de todo que crer, primeiro dos judeus e também do grego. Missões. Estamos comprometidos? De fato e de verdade. Eu quero concluir trazendo um testemunho de Vassilo Oleg Nikolaev, um amigo, irmão em Cristo, que eu tive o privilégio de conhecer na Rússia. Preso 25 anos nas prisões da Sibéria, escreveu uma Bíblia.
Essa Bíblia está no Brasil, está no Rio de Janeiro, porque um pseudo pastor que foi para lá, trouxe a Bíblia emprestada para mostrar no Congresso e até hoje não devolveu essa Bíblia, que deveria estar no Museu do Louvre ou em qualquer outro lugar. A caligrafia mais linda que eu já vi na minha vida. Caminhava pela cidade de Pavlovo passado, e a polícia soube da nossa presença ali. Ele me mostrou o caminho pela selva, aonde eu deveria chegar e aonde seria recebido. E eu falei, e você, vá-se? Ele disse, eu fico aqui. E enquanto eu estiver vivo, os cães não vão passar atrás de você. E eu insisti para que ele fosse comigo. E ele não foi. E eu disse, sua esposa, Masha, seus filhos, Daniel, Oleg, Vassili e Nikolai. Ele olhou para mim e disse, Santos, que é o meu sobrenome, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Porque um dia, em lugar de uma cruz, a coroa, Jesus me dará. Eu estou comprometido com Deus, com sua palavra e com sua obra. Eu não estudei teologia, eu não estudei missiologia. Se eu for preso, se eu for pego, se eu morrer, isso não representa um grande prejuízo para a igreja. Aqui, o pastor, o missionário é você. Por favor, corra e vá embora enquanto dá tempo. E eu fui, cheguei no local, fui conduzido em segurança. E o Vassili ficou e enfrentou os cães e a polícia sozinho. Missões, estamos todos comprometidos. Que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra ao nosso coração e nos conceda a graça de sermos encontrados por Ele fiéis. Fiéis a Ele, fiéis à sua palavra, fiéis à sua obra, contribuindo de forma significativamente com o avanço missionário, a evangelização do mundo, para que a profecia se cumpra e assim a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que Ele, pois, nos abençoe.